Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional e hoje então nós vamos ler Daniel capítulo 9. Aqui diz assim, Daniel, ele orou, ele intercedeu pelo povo de Israel. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e panos de saco e cinzas. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, quem em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, e aos de perto e aos de longe em todas as terras por onde os tens lançado por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo aquele mal nos sobreveio, apesar disso não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque é justo. E é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome.
Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a oração, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Então aqui você pode ler todo o capítulo, falta mais um pedaço. Aqui você vê que Daniel, quando ele estava no cativeiro, ele se voltou a buscar a Deus, ele leu, né? E ele viu que tudo aquilo que Deus usou Jeremias para falar para eles, que seriam 70 anos que eles iriam ficar cativos na Babilônia. Ele entendeu que o povo pecou. Seus pais, os príncipes, os reis, os seus antepassados. Daniel ali, ele pediu perdão pelo povo, perdão pelos seus antepassados, perdão por ele mesmo. E Deus ouviu a oração de Daniel naquele cativeiro. Porque Daniel, ele foi um homem que ele sempre se voltou a buscar a Deus em jejum, em oração, em panos de saco, na cinza, no pó. Ele se humilhava por completo diante de Deus, porque ele voltou-se a buscar a Deus. Ele sabia, ele entendeu que ele estava naquele cativeiro, mas não pelo pecado dele, mas pelo pecado dos seus antepassados, dos outros, dos seus avós, dos seus bisavós, de outros reis, de outros príncipes, ao qual Deus usou os profetas para alertar. E é assim nos dias de hoje. Primeiro, Deus revela aos seus profetas o que vai acontecer. Deus revela através da sua palavra. Só que a pessoa, ela dá ouvido se ela quiser. Ouvir é diferente de escutar. Quando eu ouço, eu presto atenção, eu guardo. Tanto que Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra. Eu preciso guardar a palavra. Por isso que o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Era isso que Deus estava fazendo o tempo todo usando a vida de Jeremias. Jeremias, ele foi conhecido como profeta chorão. Jeremias chorava. Jeremias clamava por aquele povo e eles não deram ouvidos. De repente você está assim na tua casa. Você ora, você clama, você chora pela tua casa, você chora pela tua família. E o diabo tenta te convencer de que você não deve fazer isso, que você deve parar. Mas não. Daniel, ele recebeu o perdão. E no momento em que ele orou a Deus ali, ele pediu perdão. A palavra fala ali sobre o jejum de Daniel, né? Daniel, ele ficou ali 21 dias em consagração, comendo frutas, legumes e verduras, esperando o retorno, esperando a resposta de Deus. Aquele anjo, ele ficou preso numa região celestial, aonde principados e potestades que não queriam perder esta legalidade, esta procuração que eles tinham na mão, eles seguraram o anjo. O arcanjo Miguel teve que vir e soltá-lo dali, para que ele pudesse vir e entregar a resposta para Daniel. Então, no mundo espiritual, é uma batalha. Quando você ora, você move os céus. Assim como tem Deus, os anjos, os arcanjos, os serafins,
o inferno também tem uma hierarquia. E eles estão nas regiões celestiais também, abaixo de Deus, mas eles estão. Então, toda vez que você ora, Deus ouve o teu clamor, Deus ouve a tua oração, mas aqueles demônios, eles ficam retendo para que a bênção não chegue até você. Mas você não pode esmorecer na tua oração, na tua súplica, na tua confissão. Daniel, ele orou, ele se consagrou, ele buscou a Deus naquele cativeiro como ninguém. Ele foi lançado numa cova. Sadraque, Mesaque e Abednego dentro de uma fornalha ardente, porque não negaram a sua fé, não negaram a Deus, não se prostraram diante de outros deuses. Daniel, quando ele orou e ele falou para os demais: eu não vou me contaminar com os manjares do rei, porque eles foram levados para ali e eles tiveram que ficar separados. Eles precisavam comer aquela comida que seria servida para todos, que era a ordem do rei. Mas ele não quis se contaminar com os manjares do rei. Deus fez com que ele achasse graça aos olhos do eunuco que cuidava deles, e o eunuco permitiu que eles comessem somente frutas, legumes e verduras. E a palavra diz que Daniel e os seus amigos eram os mais sadios, aparentemente, eram os mais bem fisicamente do que os demais que comeram a ração que era servida na porção diária. Por quê? Porque eles se voltaram a buscar a Deus. Eles não se contaminaram com aqueles manjares que eram servidos ali. E assim é conosco. Nós não podemos nos contaminar com os manjares do mundo. Nós precisamos nos encher da palavra, da presença do Espírito de Deus. Aquele louvor que diz que seja o meu universo. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. É aquele louvor que diz: eu não quero te dar só uns minutos, que as palavras que saiam da minha boca que não sejam como gotas, mas que sejam um dilúvio que saiam da minha boca, que seja o meu universo. Você tem feito isso? Você tem se dedicado a buscar a Deus? Daniel era um homem que ele orava 3 vezes por dia. Ele orava. Quando saiu um decreto, ele continuou orando. Ele foi lançado numa cova, mas Deus fechou a boca dos leões lá dentro. Nenhum leão fez nada. Eu imagino a cena, Daniel ali sentado, aguardando amanhecer, e os leões tudo sentadinho do lado dele, olhando para ele. Estavam ali, quietinhos, que nem os gatinhos. Mas pela manhã, quando o rei saiu lá, mandou que tirasse a pedra da cova e disse: Daniel, Daniel. Ele disse: Senhor, eu estou aqui. O meu Deus, ele não achou que eu estivesse errado, Senhor. Eu não pequei contra ele e ele me livrou. Ele mandou que aqueles que o instigaram a fazer aquele decreto fossem lançados lá naquela cova, aqueles que o instigaram contra Daniel para que fosse lançado ali. Deus, ele é a justiça. Deus, ele cuida de nós. Quando nós andamos em sinceridade, em verdade, Deus cuida da gente. Quando nós andamos em fé, quando nós não deixamos o amor esfriar no nosso coração, quando nós cremos, quando nós confessamos, declaramos a palavra, quando nós confessamos os nossos pecados, admitimos os nossos erros, nos colocamos ali diante dele e dizemos: Senhor, nós erramos, nós pecamos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu disse isso, eu pensei nisso, eu desejei isso. Aí a justiça de Deus, ela vem sobre a nossa vida. Deus é bom. Ele cuida de nós, ele lança lá no mar do esquecimento tudo aquilo que você confessa e ele não torna a pescar mais. Então, você não tem que viver de passado. Aqui Daniel, ele pediu perdão, mas ele não ficou vivendo do que passou, não. Ele sabia que ele iria enfrentar 70 anos ali. Mas nesse tempo ele foi exaltado, ele foi engrandecido ali, ele se tornou governador. Por quê?
porque ele era um homem que se voltou a buscar a Deus assim como os seus outros amigos. Aqui nesse cativeiro, Deus levantou um profeta, Ezequiel, aquele que Deus deu a visão do vale de ossos secos, mostrando que ele traria a vida novamente ao povo de Israel, aquele povo que foi cativo por causa da desobediência, seus pecados, sua maldade, sua iniquidade. E Deus visita a iniquidade até a 4ª geração. É o que está escrito. Então Daniel, ele entendeu que a maldição estava ali, mas não por culpa dele, porque todos pecaram lá atrás e todo o povo de Israel continuou pecando. E assim é. Se nós não nos voltarmos a buscar a Deus, nós estamos aqui sujeitos. Quando Jesus ele orou, ele disse: Pai, guarda eles, livra eles do mal. Eles estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo. Jesus orou assim por nós. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos aqui. A nossa casa é outra. A nossa mansão celestial, aqui tudo é passageiro. A gente sabe para onde a gente vai. A gente sabe que a salvação, ela nos espera. Nós devemos viver isso todos os dias, viver como salvos, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então viva livre, livre do pecado, livre da culpa, livre da dor, livre da iniquidade, livre da maldade, livre de maldições. Anule tudo aquilo que ainda está perdurando na tua vida, perdurando para que não siga para frente, para que pare aqui hoje, para que não siga na vida dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos, até a 4ª geração. É você, teus filhos, netos e bisnetos, 4 gerações. Então anule isso aqui. Anule tudo de maldição da tua vida, de maldição que veio lá de trás dos teus antepassados. A maldição sem causa, ela não se cumpre. Aqui o Daniel, ele entendeu todas as causas de estarem num cativeiro. E hoje pessoas ainda estão cativas. Por quê? Qual é a causa? Alguns estão cativos por causa de medo, mágoa, ódio, ressentimento, pensamentos negativos, murmuração. A murmuração fez com que o povo ficasse no deserto 40 anos. Não foram 4 dias, nem 4 meses, nem 4 semanas. Foram 40 anos. Então, para você ver como muitas coisas empacam a tua vida, travam a tua vida, e você não percebe, porque o diabo não quer que você perceba aonde você está errando, onde você está tropeçando. Ele quer que você continue tropeçando em palavras, em pensamentos, que você continue murmurando, reclamando. É isso que ele quer, amaldiçoando os outros. Como é que eu quero ser abençoada se eu estou amaldiçoando? A mesma medida que eu medi é uma balança, vai ser medido para mim também. Se eu pedir justiça, vai ser feito para mim também. Se eu pedir perdão, eu tenho que perdoar, para mim ser perdoada. Então, é uma balança, gente. Nós precisamos compreender isso. Deus, ele é justo. Ele é justo juiz. Se eu plantar cebola, eu vou colher cebola, eu não vou colher pepino. Se eu plantar laranja, eu não vou colher uva. Eu escolho o que plantar, mas eu não escolho o que eu vou colher. Eu vou colher aquilo que eu semeei com a minha boca, com as minhas palavras. Porque do fruto da sua boca, cada um comerá o bem, é o que está escrito aqui. E aquilo que você está comendo foi aquilo que um dia você semeou lá atrás. Coisas que você falou lá atrás. Por quê? Nós precisamos entender algo. Eu aceitei Jesus. Eu vim para Cristo. Eu desci as águas do batismo. Amém. Mas eu tenho que lembrar do seguinte. Antes de eu aceitar Jesus, o que eu fiz? O que eu falei? O que eu semeei? O que eu plantei? Eu vou colher. Não é porque eu vim para Jesus hoje que tudo que eu fiz lá atrás está apagadinho, não.
Não se esqueça, porque a palavra diz e Deus é justo e Ele vela para que a sua palavra se cumpre. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então, não se engane. Eu aceitei Jesus, tudo se fez novo. Amém, glória a Deus, se fez novo, porque desde o momento que você aceitou Jesus, você não vai mais fazer os erros que você fazia lá atrás. Você não vai mais falar como você falava antes. Você não vai mais pensar como você pensava. Por isso que Paulo disse que a nossa mente deve ser renovada. O nosso entendimento deve ser transformado. Nós devemos ter a mente de Cristo. E não aquela mentalidade que nós tínhamos lá atrás. Eu preciso ser uma nova criatura a partir do momento em que eu decidi que Cristo era o Senhor da minha vida. Mas o que eu plantei lá atrás, eu vou colher ainda. Eu vou colher hoje. Não adianta você dizer, Senhor, o que eu fiz? O que eu estou pagando? Lembra? Lembra o que você disse lá atrás um dia para alguém, que você semeou com as suas palavras? Alguém que você amaldiçoou? Alguém que você odiou? Pois é. Tudo isso você vai colher. Mesmo que você veio para Jesus hoje. Eu lembro que um pastor que eu tive em Lajeado, um dia ele disse assim, que quando ele veio para Jesus, depois que ele se converteu, ele ficou um bom tempo sozinho. E Deus foi limpando, trabalhando a vida dele. Ele disse assim que tudo que ele plantou lá atrás, ele colheu. Ele colheu. Porque ele disse assim que às vezes ele fazia as meninas que ele namorou antes dele se converter, às vezes ele fazia as meninas de boba. Então, o que você fez lá atrás? Se você brincou com os sentimentos de alguém, você vai colher. Vai? Vai. Então, assim, é um tratamento, é uma cura que a pessoa precisa. Antes de eu conhecer o meu esposo, depois que eu me converti, eu fiquei 7 anos sozinha. Nesses 7 anos eu passei por um processo. Deus foi me limpando, Deus foi me purificando, Deus foi trabalhando, tirando as imperfeições. Quando eu orava, dizia assim, eu me mostro o que tem que ser tirado. Mas quando você pedir isso para Deus, tenha coragem para ver o que Ele vai te mostrar. Para que você reconheça como Daniel, tudo isso aqui, que você coloque para Deus, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, eu errei aqui, Senhor, me perdoa. Para que você nunca mais torne a fazer isso. Esse é o verdadeiro arrependimento. Assim como Davi falou lá no Salmo 51, quando o profeta Natã, usando uma parábola, fez com que ele refletisse, quando ele disse, esse é digno de morte, o profeta disse, esse é você, Davi. Quando aquela cegueira saiu dos olhos, aquele homem percebeu o que ele havia feito, porque o pecado cega. Ele se rasgou diante de Deus. Ele disse, Senhor, que não se afaste de mim o teu Espírito Santo e me devolva a alegria da tua salvação. Ele sofreu, ele colheu as consequências do erro, as consequências do pecado dele, mas ele não estava preocupado com reino, com mulher, com dinheiro, ele estava preocupado com a comunhão, a presença, o cuidado do Pai. E muitas vezes as pessoas não dão importância para isso, elas priorizam tantas coisas e deixam Deus de lado, como esse povo fez aqui nessa época e como muitos ainda fazem. Escanteiam a Deus, depois acontecem as tragédias, acontecem as coisas, aí culpam, aí ficam ali questionando. Mas para um pouco para refletir, o que será que temos feito? Como temos agido, pensado? Quantas pessoas estão ainda na idolatria, no pecado, cultuando outros deuses? Estão procurando em portas erradas?
estão indo jogar carta, tarô, búzios, isso, aquilo, aquele outro. A palavra diz que os adivinhos não herdarão o reino de Deus. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Está escrito aqui, não é eu que estou falando. E quantas pessoas estão sofrendo a consequência dos seus pecados? Aí as coisas vêm. Ai, meu Deus, o que é que aconteceu? Pensa. Que você reflita nesta palavra. Que você venha refletir nas tuas atitudes aqui quando Daniel leu tudo que Jeremias escreveu. Ele se arrependeu, ele orou pelo povo, ele orou pelos seus antepassados, ele pediu perdão a Deus. De repente é isso que está faltando para você, confessar um pecado, uma culpa. Está faltando você colocar diante de Deus a tua alma e dizer, Senhor, me limpa desse pecado, trazer aquilo que está lá nas trevas para a luz. Enquanto você não trouxer para a luz, as coisas não vão acontecer. Enquanto você tiver pecadinho, pecadão, que é tudo a mesma coisa, escondidinho debaixo do tapete, esse aqui ninguém vai saber. Ele sabe. Dele ninguém esconde nada. A palavra diz que nós vamos prestar conta diante daquele que está vendo tudo. Nós vamos prestar conta e não vai adiantar você. Ah, Senhor, tu sabia sim? Então reflita. Se você tem algo no teu coração que você ainda não confessou para Deus, confesse. Confesse e abandone. Abandone o pecado. Abandone o erro, a mentira, o engano, a maldade, a iniquidade, a falsidade. Abandone tudo isso para que você viva o melhor de Deus. Você só vai viver o melhor quando você ouvir. Enquanto você só ficar escutando e não prestar atenção e não colocar em prática, as coisas não vão acontecer na tua vida. Ouça e pratique. Esta é a palavra. Então que você reflita nela e que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, eu oro, Senhor. Assim como Daniel. Eu oro pelo nosso povo, Senhor. Pelo povo do Rio Grande do Sul. Eu oro pelo Brasil. Pela iniquidade. Pela maldade que chegou ao teu coração, Pai. Que todo o pecado que esse povo tem cometido e cometeu, que eles abandonem. Que o Senhor, na tua infinita misericórdia, Pai, como diz a tua palavra, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e por causa dela nós não somos consumidos, Pai. Que esse povo reflita no que está fazendo, no que fez. Que abandone os seus pecados, a sua idolatria, os seus erros, Pai, a sua maldade. E que esse povo, Pai, possa ter a paz, a alegria restaurada. Suas vidas transformadas, Senhor. Que o Senhor venha abençoar o nosso país, Pai. Que o Senhor nos livre de toda corrupção, de toda impunidade, de toda maldade, de toda sujeira. Que o Senhor tenha misericórdia e compaixão da nossa nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o Senhor é o Senhor da nossa nação. Eu te agradeço, Pai, pela tua bondade, pela tua mão de poder, pela tua graça, teu favor. Nós não merecemos isso, mas o Senhor tem misericórdia de nós e derrama a tua graça sobre as nossas vidas, Pai. E eu te agradeço por tudo. E que a tua bênção alcance cada vida que tem ouvido esta palavra, que tem ouvido este devocional, que tem passado ele adiante. Que o Senhor abençoe, Pai, cada pedido de oração que estas pessoas têm escrito aqui. Que essas orações chegam como as de Daniel, como súplicas, como louvor, como adoração. Que o Senhor possa inclinar os ouvidos e ouvir, Pai, a oração de cada pessoa. Que o Senhor dê a bênção, dê o emprego, dê a restauração naquele casamento, na vida de filhos, de esposos, de esposas. Que o Senhor possa estar operando, Pai, grandiosamente. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.